Olá, amigo ouvinte! Está começando o Resumão da Semana, programa que vai ao ar toda sexta-feira à noite com os principais assuntos que marcaram a semana. Meu nome é Breno Médula e estou ao lado de Elton Laude, editor-chefe de O Eco. Olá, Elton! Olá, Breno! Olá, ouvintes! Isso mesmo, vamos comentar o que foi notícia em nossa cidade e no Brasil. Mas antes de começar, clique aqui embaixo e inscreva-se. Isso ajuda muito a fortalecer nosso canal e nos motiva cada vez mais a produzir conteúdos relevantes, sempre com seriedade e profissionalismo. Na segunda-feira, a imprensa alemã causou apreensão na comunidade católica mundial ao divulgar, com base em declarações do biógrafo Peter Seewald, que o Papa Emérito Bento XVI, de 93 anos, estaria gravemente doente. Segundo o jornal do país, Bento XVI viajou em junho para a Alemanha para fazer uma visita ao seu irmão doente Georg Ratzinger, que tinha 96 anos e morreu pouco depois. De volta ao Vaticano, o Papa Emérito, que abdicou do pontificado em 2013, estaria bastante debilitado e com a saúde frágil. Diante da repercussão, no mesmo dia o Vaticano divulgou uma nota informando que a condição do religioso não seria preocupante e que ele estaria superando uma doença dolorosa, mas não grave. Bento XVI sofreria de herpes zoster, uma infecção viral comum em idosos que causa erupções dolorosas. Indo agora para o campo da economia, a Embraer, fabricante nacional de aeronaves, informou na quarta-feira que registrou prejuízo de quase 3 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano. No mesmo período de 2019, a companhia também ficou no vermelho, mas com um prejuízo bem menor, de 134 milhões de reais. A Embraer informou que os impactos da pandemia afetam principalmente a aviação comercial, o que contribui com quase 75% da queda na receita líquida da empresa. Nos 6 primeiros meses do ano, foram entregues somente 9 aeronaves comerciais e 22 executivas. Em 2019, foram 37 jatos comerciais e 36 executivos. A crise da Embraer é potencializada pelo fim da parceria com a Boeing, que no mês de abril anunciou a rescisão do acordo que lhe daria o controle sobre a divisão de aviação comercial da empresa brasileira. O fim do negócio ocorreu em meio às crises no setor de aviação e na economia global. A Embraer informou no balanço que os custos de separação dos negócios relacionados com a parceria estratégica com a Boeing, agora encerrada, foram de 96,8 milhões de reais. Na tentativa de diminuir os impactos, a companhia assinou em junho um acordo com 5 bancos públicos e privados para contrair 300 milhões de dólares em empréstimos. O objetivo é financiar o capital de giro para exportações. E enquanto a situação não está bem para uns, outros veem os negócios indo de vento em popa. Também nesta semana, a Apple atingiu um valor de mercado surpreendente, de 1,9 trilhão de dólares, de acordo com a Nasdaq, a bolsa de valores de ativos tecnológicos dos Estados Unidos. Só para se ter uma ideia, a empresa criada por Steve Jobs passou a valer mais do que o Produto Interno Bruto do Brasil em 2019. Segundo dados do Banco Mundial, foi de 1,84 trilhão de dólares. O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país e é um termômetro da atividade econômica. O bom desempenho da Apple no segundo trimestre, com aumento de receita para cerca de 60 bilhões de dólares, fez as ações da empresa avançarem para mais de 400 dólares desde o início deste mês. A companhia é a empresa mais valiosa do mundo e tem se beneficiado como muitas no setor de tecnologia, onde a crise tem passado longe. Para finalizar o assunto economia, o ministro Paulo Guedes afirmou nesta quinta-feira que o governo federal irá propor, em até 60 dias, a privatização de 3 ou 4 grandes empresas públicas, mas não revelou quais. Porém, em reunião ministerial realizada no dia 22 de abril, Guedes havia feito referência ao Banco do Brasil. Segundo ele, as privatizações são uma estratégia para melhorar as contas e o perfil da dívida pública, indicadores que pioraram por conta dos gastos extraordinários com a pandemia do novo coronavírus.
As declarações foram dadas em um evento online promovido pela Fundación Internacional para la Libertad. No encontro, questionado sobre a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto prevista para 2021, o ministro estimou uma alta de 3 a 3,5% no período. O mercado financeiro estima uma expansão de 3,5%. Sobre a reforma tributária que está em discussão no Congresso Nacional, ele voltou a dizer que não haverá um aumento de nível geral de impostos, mas que podem haver substituições. Segundo ele, se a reforma provocar um aumento da arrecadação acima do previsto, as alíquotas serão posteriormente reduzidas. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem uma medida provisória que libera 1,9 bilhão de reais para viabilizar a produção de 100 milhões de doses da chamada vacina de Oxford contra o novo coronavírus. A abertura desse crédito extraordinário segue para análise do Congresso Nacional, que tem até 120 dias para aprová-lo. Por se tratar de uma medida provisória, o dinheiro fica liberado assim que o texto for publicado no Diário Oficial da União. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, e a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade de Lima, participaram da cerimônia de assinatura. Como a vacina elaborada pela Universidade de Oxford ainda está em fase de testes, o Brasil assume parte dos riscos tecnológicos relativos ao desenvolvimento do produto. A transferência de tecnologia e formulação, o invase e o controle de qualidade será feito por contrato entre a Fiocruz e a empresa farmacêutica AstraZeneca, que em parceria com a Oxford realiza as pesquisas. A expectativa do governo é que, caso a vacina em estudo seja eficaz, uma campanha de vacinação contra a Covid-19 possa ser realizada em 2021. E por último, um assunto que repercutiu ao redor de todo o mundo nesta semana: as explosões que devastaram a zona portuária de Beirute na terça-feira e deixaram pelo menos 157 mortos e mais de 5 mil feridos. Segundo as autoridades libanesas, as enormes explosões provocadas por um incêndio em um depósito que armazenava uma grande quantidade de nitrato de amônio também deixou quase 300 mil desabrigados. Centenas de pessoas ainda estão desaparecidas. Diante do cenário apocalíptico, na quarta-feira o primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, emitiu um apelo à comunidade internacional. Dezenas de países, incluindo Israel, Jordânia, França, Alemanha, Reino Unido e Rússia, anunciaram ajuda humanitária ao país. Ao menos 16 funcionários do porto de Beirute e autoridades alfandegárias do país foram detidos na quinta-feira por conta das investigações. No dia anterior, responsáveis pela autoridade portuária já haviam sido colocados em prisão domiciliar. O Banco Central libanês também ordenou o congelamento das contas de todos os envolvidos. Moradores da cidade acusam o governo de corrupção, negligência e má gestão. E por hoje é só, mas semana que vem tem mais. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar as notificações para ser informado sobre os novos conteúdos. Gostou? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente o que achou. Nós ficamos por aqui, um abraço e um bom fim de semana. Até mais!